Hoje nós vamos dar sequência às últimas 3 semanas. Olha, nós falamos sobre imaginação, sobre pensamento, sobre coração. E agora, hoje, vamos falar sobre visões e sonhos. O que será que isso tem a ver com a imaginação, tem a ver com o pensamento, tem a ver com nossas emoções, vontade e mente? Então, começamos. O que é visão? Bom, em primeiro lugar, é um dos nossos sentidos, né? A faculdade de ver. Agora, existe um outro sentido espiritual, que é uma das formas de como Deus se faz conhecer e como ele se comunica conosco. É uma das maneiras. E vamos ver. Eh, Em Jó 33:15 diz assim: em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Assim o Senhor fala conosco. E em Números 12:6 também diz assim: e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E depois nós vamos ver que essas visões e esses sonhos não são só para os profetas, é para cada um de nós. Então vamos ver, a gente falou de visões e sonho. O que é o sonho? Para a ciência, é uma experiência da imaginação inconsciente enquanto estamos dormindo. Para Freud, né, que é o homem da psicanálise, né, ele fala que os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. E como vocês viram para a Bíblia, para Deus, para nós cristãos, é o quê? É uma das formas com que Deus se faz conhecer e como ele se comunica conosco. Então, vamos começar a ver logo alguns exemplos. Olha só, está lá em 2 Samuel 7,17, diz assim: conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, Natã teve uma visão e mostrou para Davi. Em Ezequiel 11:24, depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia, para os do cativeiro, em visão, pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Então, aqui Ezequiel está relatando como em espírito ele, ele teve uma visão, né? E então, mais um exemplo, vimos já desde o Antigo Testamento, né, Natã teve uma visão a Davi, eu não relatei todas aqui porque são muitas, eu pus um exemplo de cada pessoa. Daniel, no capítulo 2, verso 19, diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Então o Senhor revelou a visão a Daniel. Em Atos 10:3, diz assim: este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então aqui, Cornélio não era profeta, Cornélio era uma pessoa comum. E então, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus. Então, mais um exemplo, né? E agora de uma pessoa normal que não é tida como profeta. Em Atos 11:5 diz assim: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão.
Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Aqui é Pedro relatando a visão que ele teve. Então você vê que a visão ela pode ser assim, tipo normal, né? Você vê com os olhos espirituais, ou às vezes a visão é assim, você vê mesmo, né, com os olhos, com os sentidos, e pode aqui o Pedro fala que houve um arrebatamento dos sentidos. Daniel também fala que nele não sobrou força alguma em algumas visões que ele teve. Em Atos 16, no verso 9 e 10, diz: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, como eu disse, que a visão ela é uma forma de Deus se fazer conhecer e de se comunicar conosco. É claro que não é a única. Ele se comunica através da palavra de Deus, né? Da oração, da comunhão com os irmãos, através de outras pessoas, o Senhor nos dá a direção pelo estudo da Bíblia, né? Então, são muitas as maneiras, mas aqui a gente está focando na visão, que é uma delas. E ela pode ser uma visão sem arrebatamento de sentidos, como uma visão tão forte que Daniel relatou que não havia força, ele não ficou com força alguma. Em Atos 18, 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fales e não te cales. Eu falei que ia dar só um exemplo, mas já trouxe Cornélio. Não, eu falei de Cornélio, falei de Pedro. Eu já tinha falado um exemplo de Paulo, mas são tantos, né? E eu acabei repetindo de Paulo. E aqui Paulo mesmo está relatando em Hebreus 12, 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Né? Vocês sabem que Deus falou com Moisés face a face, e que Deus deu a Moisés todo o modelo do templo, tudo como ele havia de fazer. Então, era digamos, era constante. Então, baseado nesses exemplos, a gente pode ver que o Senhor fala conosco, Ele mostra, dá soluções. Eu trabalhei muitos anos como engenheira eletricista na CEMIG, e tinha uma vez que ele estava com um problema que eu já tinha dias, eu não conseguia resolver. Aí, de noite eu acordei e de repente me veio todo o circuito elétrico, e eu cheguei de manhã, mostrei para o meu chefe e estava tudo certo. Então, existe, é real. Eu mesma já vivi isso e não sou nenhuma pessoa diferente de qualquer de vocês. Então, o que eu quero passar aqui, que Deus fala conosco em sonhos e visões. As visões que Deus dá e aos sonhos e visões que nós próprios temos. Então, o que a gente precisa, assim, no meu entendimento, fazer? Alinhar os nossos sonhos à vontade de Deus. Então, vamos continuar. Então, nós tivemos esses exemplos de visão, e vamos ver o próximo evento, o próximo exemplo. Então, nós vimos estes 7 exemplos de visões. Agora vamos ver exemplos de sonhos. Em Gênesis 31, 11, diz assim: E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Então, Deus está falando em sonhos com Jacó. Em Gênesis 31, 24, veio, pois, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Ou seja, Jacó você poderia falar: não, Jacó é o enviado de Deus, Deus ia falar com ele porque está nos planos de Deus e tudo. Mas aqui a gente vê Deus falando com Labão.
E olha que Labão enganou Jacó mais de 20 vezes, então ele não era nenhuma pessoa especial. Em Gênesis 41:12, diz assim: E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. Aqui está falando de José. José teve muitos sonhos, ele inclusive era chamado de o sonhador. E foi uma das razões pelas quais os irmãos ficaram com tanta raiva dele que venderam ele, né, para o Egito. E depois, né, todos sabemos da história, ele se tornou o segundo, né, no grande império do faraó. Mas ele tinha muitos sonhos e ele interpretava os sonhos. Então, nesse aspecto aqui, o Freud pode ter razão, né? Porque há uma interpretação e Deus mesmo pode dar essa interpretação desses sonhos. A gente não deve ficar assim encucadíssimo. Se o sonho está te encucando, o que que você faz? Você ora a Deus e fala: porque o Senhor mantém em perfeita paz aqueles que estão com ele, cuja mente está nele. Então, você pode orar e pedir a Deus para acalmar o seu coração. Você entrega ao Senhor aquela visão, aquele sonho, porque é para o que for útil. Tudo que o Senhor dá não é assim, para você se vangloriar, para você se ensoberbecer. Não, é para você, para o seu próprio crescimento, para o crescimento da igreja. Então, a palavra diz que é para o que for útil. Então, aqui José foi um homem de muitos sonhos. Em Daniel 1:17, vai falar dos 4 jovens, né? Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. Então, aqui eu vou fazer uma parte, porque a gente está falando de imaginação, de pensamento e de sonhos. Aqui a gente está falando que Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Deus dá, porque Ele é o autor da vida, é o autor de tudo. Qualquer invenção, qualquer coisa sobre a terra, Deus sabe, Deus conhece os nossos pensamentos, que são mais os dele, né, são mais altos que os nossos. Então, aqui Daniel teve entendimento em visão e sonhos, né? Eu separei aqui didaticamente, falei primeiro de visão e agora de sonhos, mas, como eu disse antes, está tudo junto e misturado. Os sonhos e visões são maneiras de Deus se comunicar conosco, de mover a nossa imaginação, nosso pensamento, as nossas emoções, para que a gente se alinhe à palavra de Deus e possamos, né, cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então, continuando. Agora, em Daniel 7:1, no primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Olha, aqui já nos está dando uma estratégia. Às vezes você lembra do sonho logo que levanta, mas outras vezes você se esquece. Então, o que que Daniel fez? Daniel escreveu o sonho. Então, eu acho que é uma boa estratégia, um exemplo do que ele fez, e ele, né, recebeu muitos sonhos e visões, e eu acho que é uma boa a gente fazer isso, porque às vezes a gente, por várias razões, se esquece do sonho. Então, é de bom tom, né, uma boa praxe você escrever o sonho que você teve. Em Mateus 1:20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aqui é a respeito, né, de que Maria, né, se tornou a mãe de Jesus e José queria largá-la, né? Porque toda mulher pega em adultério seria apedrejada, ele quis protegê-la, mas o Senhor apareceu para ele e deu uma orientação, né, sobre o que estava acontecendo. E em várias outras situações,
ele falou com José também. Quando Herodes tinha morrido, ele falou com José: levanta-te e volta, né? Porque morreu aquele que queria sua morte. Em várias oportunidades, a Bíblia mostra José tendo sonhos, Deus falando com ele em sonhos. Em Mateus 12, 2, e sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Os reis magos receberam a orientação para não voltar para Herodes. Herodes queria saber onde estava o menino para o matar. Tanto é que passou um tempo, né? Ele mandou matar todas as crianças. Então, ele não tinha boas intenções, ele queria mandar matar Jesus e matou todas as crianças. E, por revelação deste sonho, José fugiu para o Egito, depois José voltou e o Senhor não falou só para José, ele falou com os reis magos também. E em Mateus 27, 19, e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Aqui quem está falando é a mulher de Pilatos, que está falando: olha, se eu fosse você, não condenava ele, porque chamou ele de justo, né? Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então o Senhor fala com profetas, fala com apóstolos, fala com pessoas normais, pessoas comuns como você e eu. Então nós não podemos desprezar essa comunicação de Deus conosco, visões e sonhos. E aqui o Daniel já nos orientou a escrever o sonho, para a gente não esquecer. E esses sonhos, aqui nós vamos ver também nos próximos versos, eles podem ser nosso próprio e pode ser essa revelação de Deus e ser um sonho próprio, proveniente de um desejo. E então, como eu falei antes, a gente vai buscar alinhar a vontade de Deus aos nossos sonhos, aos sonhos e visões que nós recebemos da parte de Deus. Então, Eclesiastes 5:3 diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Eu entendi aqui que ele está valorizando os sonhos. Se você está sempre envolvido, ocupado, vamos dizer, em agir, em fazer coisas, é como se estimulasse a sua mente, estimulasse o seu ser espiritual, né? Porque vocês viram que pela ciência fala que é uma experiência noturna durante o inconsciente, o tempo que estamos dormindo. Então, aqui eu estou entendendo que dá muita ocupação, vem os sonhos. E a palavra de Deus é assim, ela é lâmpada para os nossos pés. Cada versículo é para uma situação. Então, a gente não pode pensar que só existe uma situação, porque se ocupar demais, você vai ser levado à preocupação. Isso não é uma coisa boa, porque o Senhor fala que é bom a gente ter descanso, é bom a gente estar calmo, é bom a gente estar em paz. Então, os versículos não são excludentes um do outro. Ele, para cada situação, né, a inspiração do Espírito Santo levou a ser registrado uma situação. Aqui, então, está falando que da muita ocupação vem os sonhos. Então, realmente, se você está envolvido em várias coisas, de repente, em várias áreas, você sonha em ter realizações. E não é assim mesmo? A gente, na área pessoal, na área profissional, na área familiar, em várias áreas, a gente tem sonhos, tem projetos. E em Eclesiastes 5:7 também diz assim: porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Porque existe, né,
outros versículos que falam que a gente não deve falar demais. E aqui, nesse contexto, está falando, na multidão dos sonhos, há vaidades. Então, você vai ter que alinhar o seu sonho ao conhecimento da palavra de Deus, ao que o Senhor fala. Porque, às vezes, você está dando asa à imaginação, como a gente viu, a imaginação, inicialmente, é uma imaginação má, mas ela pode ser renovada e aí alinhada à vontade de Deus. Então, é apenas mais uma situação, uma circunstância que o sonho também, ele não pode ser totalmente livre, totalmente solto, né? Porque às vezes a pessoa tem sonhos que implica em ocupar espaço do outro, em atingir o outro, não para o bem, né? E em Jeremias 23:16 diz assim também: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, está fazendo uma advertência. Você viu lá atrás que a gente colocou vários exemplos de profetas que tiveram visões. Então, existe aquela visão que vem de Deus mesmo, né? Como Daniel, Ezequiel, Isaías, vários exemplos a gente viu. Mas também existe falsa visão. Então, para tudo que é a verdade, há uma mentira. Há uma coisa que vem do que a gente sabe, né, que eu gosto de chamar de chifrudo. Então, você também tem que se alinhar à palavra, porque toda palavra, toda profecia, toda visão que um terceiro tem sobre você e para você, você deve submeter à confirmação do Espírito Santo dentro de você. Porque senão você vai se dirigir não pelo Espírito Santo de Deus, vai se dirigir, se direcionar pelo que a outra pessoa fala. E aqui Jeremias já fala, olha, cuidado com essas pessoas que estão profetizando, mas aquilo veio do coração, veio o coração aqui como emoção, vontade e mente, aquilo que veio da própria pessoa, não da boca do Senhor. Então há que se ter cuidado e zelo e submeter esse sonho à palavra de Deus. E também a gente sabe que o sonho, muitas vezes uma visão, a gente sempre pergunta, ela vem do nosso coração, de Deus ou do chifrudo, né? Que quer atrapalhar a nossa vida de qualquer maneira. E então, existe sonhos e visões, Deus se comunica conosco através deles, mas nós devemos fazer bom uso dele para o nosso crescimento, do outro, da igreja. E a gente viu pelo tanto de pessoas que receberam, né, visões e sonhos, pessoas comuns, né, como a mulher de Pilatos, como Labão, como os reis magos, e profetas também. Então, uma coisa não exclui a outra. E existe, Ezequiel mesmo fala algo tremendo. Quando a visão vem de Deus, olha só que Ezequiel 12:23 diz: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão mais dele em Israel. É o provérbio que fala que a visão está longe, que não vai se cumprir. Aí o Senhor diz, mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda visão. Então, aquela visão que vem do Senhor, ela se cumpre, porque está escrito que nenhuma palavra de Deus cai por terra, que nele há sempre o sim e o amém. Então, aqui a gente está vendo algumas dicas também, né, de como lidar com isso. Se houve uma visão, uma profecia, um sonho assim específico e não se cumpriu, você pode ver que então não era. Outra situação é que o sonho, a visão, ela demora um tempo também, ela tem um tempo determinado,
Por isso é importante você estar em comunhão com o Senhor, você estar na liberdade de perguntar para Ele, de ter comunhão com Ele, porque é nessa comunhão que você vai saber qual o propósito dele para a sua vida, o que Ele quer. E então, tudo por tudo, o alinhamento ele vem dessa intimidade com a palavra, para saber o que a palavra diz sobre isso, e a intimidade com Deus, que é esse relacionamento íntimo e pessoal de Deus conosco. Agora tem algo tremendo que até agora eu mostrei exemplos de profetas, né, de líderes, de pessoas importantes, pessoas comuns. Aí você fala assim: ah, não, mas foram 2 pessoas comuns só. Mas então eu vou te falar e te provar 2 versículos fantásticos. É a promessa, o cumprimento da promessa. Olha só, Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, toda, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Olha que algo tremendo. Aqui a gente não vai se dedicar a separar o que é visão, o que é sonho. Vamos dizer, a gente viu lá pela definição dada, são coisas diferentes, mas Daniel teve visões e sonhos, outros também tiveram, então você também pode ter, porque ele falou sonhos e visões. E aqui ele falou que os velhos terão sonhos, porque já viveu tanto, né, já se ocupou tanto, posso pensar assim, que ele sonha mais, tem mais coisa, mais áreas, né, que ele conheceu e que ele pode vislumbrar. E os jovens terão visões. E aí, tá falando aqui, né, para todos, todos, não há acepção de pessoas. E em Atos 2:17, está confirmando isso. Olha só. Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, aqui em Atos 2 é o descimento do Espírito Santo, então, Pentecostes, né? Aí mostra a confirmação do que Joel disse. Então, é extraordinário, gente, essa promessa que se cumpre para todos, não há acepção de pessoas. E agora a gente, né, vou recordar 3 coisas aqui que a gente viu nessas reflexões das últimas 3 semanas. A gente viu que a imagem e o pensamento antecede o fazer. Primeiro você imagina, depois você pensa naquilo, como realizar aquilo, e depois você faz. Então, em Provérbios 23:7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, é tão importante a gente ter uma visão boa da gente, como eles falam, né? Ter uma autoestima boa, né? Não ter uma baixa autoestima, mas uma alta autoestima, por quê? Como imaginou no seu coração, assim é ele. Então a Bíblia ela só está comprovando aquele que muitas pessoas já escreveram muito sobre isso, né? Tem o Augusto Cury que escreveu livros e livros, né, sobre como você deve se ver. E isso é importante, isso tem base bíblica. Em Isaías 14:24, diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então, nós vimos lá, quando tratamos da imaginação, em detalhes, né, que Deus nos fez a imagem e semelhança, então nós temos parte de Deus em nós. Então, se ele pensou, nós também pensamos. E vimos também aqueles versículos que os pensamentos do Senhor é mais alto que os nossos. Então, está afirmando que nós temos pensamento. Então, como pensei, assim sucederá. Então, mais
uma vez falando que a imaginação, o pensamento, ele dará luz a um ato, a uma ação que traz aqui na Terra o efetivar daquilo que você pensou, daquilo que você sonhou. E também um outro verso que a gente já viu nessas 3 semanas anteriores, que é importante resgatar aqui novamente, Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chega. Então, aqui a gente falou, e eu vou recapitular aqui. Sombra de bens futuros. Então, existe uma sombra. Há coisas que a gente não sabe. Está falando, né, na palavra que hoje nós vemos em parte, então veremos face a face. Então, é como uma sombra. Há coisas que ainda a gente não entende. Deus se revela, Deus se mostra, mas os pensamentos dele são mais altos que os nossos. A gente nunca vai chegar no ponto dele. Mas não a imagem exata das coisas. Então, há uma imagem e ela vai vindo, né, no nosso ser. Como a gente falou, nós somos um corpo, possuímos uma alma, aliás, nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma, que é a sede das emoções, da vontade e da mente, quer dizer, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. E habitamos um corpo. Então, essa imagem exata das coisas, ela ainda não ocorreu, a gente tem como uma sombra. Mas, olha o que está falando, que não será pelos mesmos sacrifícios que continuamente se fazem, podemos aperfeiçoar. Então, está falando de uma perfeição, de um aperfeiçoamento, de um caminhar, de vamos dizer assim, de um projeto que vai se cumprindo parte a parte. Então, está falando que se você fizer as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Ele está falando, eu entendi assim. Então, a gente sempre tem que renovar nossa imaginação, renovar nossos pensamentos, e o nosso coração a gente vai colocá-lo, né, debaixo da vontade de Deus. Então, há um caminho a perseguirmos. E em Romanos 8:29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Senhor está nos chamando de irmãos. E nós estamos predestinados a ser conforme a imagem dele. Então, em Romanos 12, 1 e 2, no 2 fala assim: portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que você saiba qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, há um caminho, há um depois. E aqui, tudo isso eu estou falando para quê? Para mostrar que sonhos, visões, as imaginações, os pensamentos, tudo isso conduz a uma ação. E essa atitude, essa ação, ela pode ser transformadora, ela pode te conduzir, se você seguir a palavra de Deus, ela vai se alinhar com a vontade dele e ela vai se realizar como Ezequiel falou. Então, essa imagem, ela é para ser transformada. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, a imagem de Deus, a qual nós fomos criados, nós somos
transformados a cada dia para nos conformarmos com essa imagem, com esse projeto que Deus tem para nós. E o Senhor, como Ele é maravilhoso, Ele nos dá sonhos, visões, imaginações, nos deu pensamentos para que a gente possa agir em acordo com a vontade dEle. Então, essa é a reflexão para essa semana. E em nome de Jesus, que todos nós possamos renovar a nossa imaginação, a imaginação que a gente tem da gente mesmo. Muitas vezes a gente se vê como um fracassado e não somos, e a gente se deixa abater no ânimo por causa dessas imaginações, desses pensamentos. Então, essas imagens, essas imaginações, esses pensamentos que falam mal de nós mesmos, eles precisam de ser mudados. É claro que uma coisa é você fazer errado e precisar arrepender para ser corrigido, mas outra coisa é você deixar, vamos dizer, pensamentos maus a seu respeito, que o sentido é te prejudicar no caminho do Senhor. Então, há todo o processo a ser cumprido, há todo um caminho a percorrer. Então, a Bíblia está alinhada com o desenvolvimento, a ciência, tantas coisas sendo descobertas sobre o cérebro, sobre neurociência, sobre a importância de você se ver melhor, de ter uma boa autoestima, né? Os psicólogos, psiquiatras, tantas pessoas, os terapeutas estão o tempo todo falando disso. E a base é bíblica. E nós que somos cristãos podemos caminhar para alcançar essa vida melhor, essa condição melhor, para poder servir melhor a Deus. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado por vocês que me ouvem. Até a próxima semana. Tchau.